Gênese no lar. Evangelho no coração. Mais um encontro bendito nas nossas manhãs. Agradecemos, Senhor da vida, pela oportunidade, pela reencarnação, pelo lar, pelos familiares, amigos, pelo estudo, pelo trabalho, oportunidades de transformação interior. Obrigado, benfeitores da vida maior que nos socorrem, oferecendo o alimento, o remédio, o agasalho moral, espiritual para todos nós. E também celebramos a presença dos Espíritos que nos visitam para aprender conosco nessa ambiência fraterna, amiga. Que todos sejam bem-vindos e que estes amigos espirituais também ofereçam as vibrações benditas para o seu lar, familiares. Que todos nesse momento possamos participar dessa corrente que sugere um mundo melhor, pacificado, que o amor se faça. Minhas amigas, meus amigos, hoje, dia 29 de julho, olha que beleza, do ano de 2021. Anote aí na sua agenda. Eu não tenho dúvida que você tenha utilizado desse recurso. Fazer as anotações das conquistas do dia, das dificuldades. E chega à noite a gente faz aquela avaliação. Você já fez isso algum dia? Se não, vai a dica. Eu acredito que vocês estão fazendo ainda. Ah não, Carlos Alberto, na adolescência. Não, é agora. Para que a gente possa lá na frente fazer uma releitura de todos os registros para observar o tanto que nós estaremos mais desenvolvidos moralmente, espiritualmente. Então hoje nós temos como tema a oração do servo imperfeito. Vamos construir juntos o tema? Pois bem, então para isso eu agradeço o apoio ao canal, a inscrição que você já fez, o material que você compartilha com seus amigos, pares. Ajude-nos para fortalecer a família. E estaremos sendo brindados com a presença dos Espíritos a partir de agora, para que nós possamos, em cada instante, fazer uma oração, para que a nossa ação nos coloque naquela condição de servos imperfeitos, em busca da evolução. Pois bem, minhas amigas, meus amigos, nós vamos iniciar o nosso projeto de hoje, convidando vocês para viajar comigo. Nós vamos para o cenário da Galileia, dialogar com Jesus, com os apóstolos, com a comunidade, para fazermos uma pergunta. A mesma pergunta que a esposa de Zebedeu fez reverente a Jesus. Sabe qual é a pergunta? Ela foi compartilhada por Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e está disponível para você, para mim, para todos, na obra Jesus no Lar. Aliás, me perdoem, Humberto de Campos, por certo, deve estar orando por nós, porque quem disponibilizou foi Neio Lúcio, um educador. Neio Lúcio, nessa obra Jesus no Lar. Eu costumo brincar dizendo que o Neio é lúcido nas suas afirmativas. E a lucidez, a envergadura moral desse professor vai nos ajudar nessa manhã. Mas vamos lá. Você, eu, a esposa de Zebedeu, sentados junto com Jesus.
e ela fez a seguinte pergunta: Senhor, como se verificará a nossa jornada para o reino divino? Não disse que é a pergunta que todos nós queremos elaborar? Nós queremos saber o como. Como verificará a nossa jornada para o reino divino? Resposta: após meditar alguns instantes, o Cristo respondeu: num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E em muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados. Quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adorara o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentavam grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com a abstinência de variados prazeres de natureza inferior, a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço, corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas. E depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, o que aconteceu? Para nossa surpresa, para a esposa de Zebedeu e todos que acompanhavam o mestre, ele informa que obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do Vale Fundo, mas, sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites, em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras, em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que em certa manhã abeirou-se de um esconderijo cavado na rocha, para colher mel silvestre. Foi aprisionado por um ladrão, que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos, sucessivos, o reteve em trabalho incessante.
O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado, de novo, o crente recomeçou a jornada porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido e que reclamou longo tempo. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. Respira fundo, pessoal. Segura a onda, como dizem no Rio. Vamos com calma. Agora ouçamos o mestre com o apontamento conclusivo. Pois ele interrompe o diálogo, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Ao alcançado o conhecimento, apesar da zombaria, de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Neio Lúcio. Trocadilho que nos auxilia a refletir sobre a importância de fazer luz, nos tornarmos lúcidos, conscientes do que nos compete realizar. Que cenário bendito, majestoso, prodigalizado pela presença augusta, amiga do Mestre Jesus. Como agora estamos sentindo, a esposa de Zebedeu, os discípulos, beberam dessa fonte imorredora, imperecível,
límpida. Nós vamos encontrar estes ensinamentos em muitas tradições, escolas filosóficas, que dialogam exatamente com o despertar, abrir os olhos, desvincular das ilusões, proporcionando essa trajetória em busca do reino divino que está dentro, por mais que utilizemos de muitos caminhos que a vida nos apresenta. Mas devemos observar que o protagonismo é de nossa responsabilidade, primeira coisa. E que na relação com os seres, com as coisas, com a vida, devemos tirar sempre ensinamentos dos exemplos, dos painéis maravilhosos que se abrem, para nos inspirar nas tomadas de decisão. Na verdade, essa trajetória é complexa, é um estudo minucioso, é uma operação permanente. Pessoal, nós temos nesse texto, e não teremos a pretensão de comentá-lo nas minúcias, porque cada frase do Neio Lúcio é um verdadeiro tratado de filosofia. Mas, para sintetizar ainda mais, ou talvez adequar nossa infantilidade, nossos limites linguísticos, culturais, nós podemos fazer uma associação dessa história com o mito da caverna, apresentado por Platão. Uma vez, inclusive, que Platão, Sócrates, foram precursores da mensagem do próprio cristianismo, como nós temos aprendido com Allan Kardec. Portanto, Jesus os enviara, como enviou Hermes no Egito e tantos filósofos, Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Zoroastro, e aí a gente vai para as escolas e vamos nos deparar com estes símbolos. O discípulo que percebe a necessidade de ser tocado, de abrir o coração para qualificar a vida. O símbolo usado por Jesus do homem cego dialoga com os homens da caverna do Platão, que não estão visualizando a luz que está fora da caverna. Movimentam-se observando imagens que, na verdade, são refletidas por uma fogueira acesa, e essas imagens projetadas na parede, uma vez que eles estão de costas, são a manipulação daqueles que fomentam a ilusão no mundo, que na verdade são as paixões, são os hábitos que nós implementamos no tempo, na nossa intimidade. Até que alguém um dia vira a cabeça, vira para o lado, e de repente identifica que o que ele está vendo é apenas aparente, ou uma aparência do que realmente representa a luz. Ele vai identificar a fogueira, ele vai ver os manipuladores, e de repente ele olha para o lado e observa que existe uma luz que vem do alto. Essa luz, esse impulso para observá-la, dialoga com a misericórdia que envia os mensageiros, que já viveram na caverna, que adquiriram experiência, saíram, foram para o mundo de fora e observaram que existe uma vida a ser vivida, que o universo é infinito e as leis são eternas. Aí nós voltamos para dentro da caverna querendo compartilhar essas novidades para aqueles que estão. Estes que voltam é o mesmo símbolo que Jesus apresenta, como aquele companheiro que vai viajar pelo mundo e enfrentando muitos problemas. Observem, Jesus começa falando de animais
violentos, peçonhentos. Depois ele fala do ladrão. Depois ele vai falar sobre os homens que caminham conosco e que se julgam detentores da verdade, e quando observam um indivíduo que sai do sistema, naturalmente, eles farão de tudo para impedir, pois a ideia é manter todos vinculados em suas propostas, em suas ideologias, certo? Então, na verdade, os homens representam os instrumentos que favorecem ou que dificultam. Aí entra no hall das preferências. Nós vamos atender os apelos que nos vinculam na retaguarda ou o convite para uma novidade, para uma vida mais elevada, sutilizada, qualificada. Perceberam? Então, estamos o tempo todo sendo influenciados e gerando influências. Mas o que importa é as nossas escolhas, pois elas vão definir o nosso rumo, a direção que vamos tomar. Então, abrir os olhos, sendo curados, para poder caminharmos com os próprios pés, no sentido de ter segurança, pois estamos vislumbrando as paisagens e o caminho a ser percorrido, é um passo certeiro. Principia todo um processo que vai ser vivenciado no tempo e no espaço. Abrir os olhos passa pela virtude da humildade, da sensibilidade, do reconhecimento aos benefícios que nos visitam. Vocês já viram um cego andando pelas ruas guiado por um cão? O cão de guarda, o amigo. Observe que relação prodigiosa. A providência divina oferece o cão. O cão é um amigo que vai acompanhar o seu dono com uma fidelidade inquestionável, se ele for bem tratado, é óbvio. Então vamos partir de uma relação que já está afinizada, já está estabelecida. Nem sempre encontramos estes amigos nos cenários que vamos caminhando, encontrando por aí. Pretensos amigos, mas costumam, na primeira adversidade, quando a gente começa a pensar de uma forma diferente, podem ser os primeiros a pular fora do barco. Aí nós vamos identificar que eles não eram amigos. Eles não estão sendo amigos. Eles eram cúmplices das nossas imperfeições e nós das deles. Fiz-me claro? Então, uma coisa é amizade, a outra é cumplicidade. Nós vamos encontrar contradições no caminho que muitas vezes aprisionam. São essas cadeias. O que fazer diante das celas, das algemas, que nós mesmos atraímos? Sejam algemas em função que nós trancafiamos outrem, e agora a vida nos oportuniza uma vinculação mais complexa, que por mais que você tente sair, não é possível, como também circunstâncias que vão sugerir celas para impedir o despertar, a caminhada. Perceberam? Então nós podemos trabalhar a algema e a cadeia sobre o aspecto da expiação, como também a das provas. Prova é teste. A expiação, ou seja, pôr para fora, reajustar, reparar, ela vai trazer novas provas. São problemas que precisam de ser resolvidos para que nós possamos nos graduar nessa senda. Perceberam? Então terão pessoas, aproximarão adversidades. E qual é a posição do discípulo? Jesus foi muito claro dando um exemplo. Resignou para servir. Aproveitou a oportunidade para dar um testemunho, um exemplo. E através da bondade, vai fazendo luz no caminho. A bondade, prestem atenção,
Isso é fundamental. O amor, a caridade, é que abre porta. É que faz luz nas trevas. Porque pelo exemplo há naturalmente uma expansão da verdade. O exemplo contagia, mobiliza, motiva, acalma. Mesmo com as almas renitentes que não admitem, que tratam com leviandade, com crueldade, os movimentos da luz. Mas não percamos o foco, perseverante no bem, porque podem os adversários não reconhecer em você, em nós, discípulos, a tentativa do melhoramento, mas o bem que se faz ele marca. Então, o viajor prossegue e o bem permanece. Fiz-me claro? Então, a caridade oferecida, ela vai contagiar. Eu vou dar um exemplo. O indivíduo foi tratado a pão de ló. Isso é uma expressão no interior de Minas. Pão de ló. Foi tratado da melhor maneira possível. Mas já passou a vida toda tripudiando. Aí a fonte seca. Aí ele vai ter que ir para o angu. Né? Ele vai ter que ir para a comida simples. Né? Para o feijão tropeiro na viagem. Ele vai pôr na matula e ter que se virar por aí. Aí, percorrendo as estradas inóspitas, os pedregulhos pontiagudos, a frieza, a indiferença, há de chegar um tempo que o coração, a memória afetiva, o bem-estar, o prazer vai dialogar com aquele estágio anterior que está guardadinho. Eu falei assim, poxa, você tinha uma vida boa. Olha aí agora. Aí o indivíduo fala assim, puxa vida. Aí ele começa a fazer uma ressignificação e passa a valorizar. Só que não é possível mais porque a fonte secou. O petróleo acabou. A vaquinha que dava leite foi embora. E então? Aí ele vai começar a descobrir que o importante é compartilhar as coisas boas. Ele não tem mais para beber na fonte, então ele passa a entender que ele pode ser a fonte. Aí a vida coloca, naturalmente, os ingredientes, o conhecimento está despertando, a consciência. Aí a porta se abre para exatamente ele colocar em prática. O laboratório vai convidá-lo para operar. Ele está no cárcere. Aí, de repente, tem um indivíduo que está numa situação pior do que a dele. Aí ele vai se recordar que ele foi beneficiado, então por que não beneficiar? Aí daqui a pouco chega um pratinho de comida, o outro está numa cela ao lado sem um prato. Aí de repente, eu disse, não, vou dividir isso com um. Aí começa a trabalhar, ou seja, nós começamos a servir, trabalhando as virtudes que estão em potencial dentro da gente. Aí ele passa a ter um comportamento tão diferenciado dentro do presídio, que daqui a pouco ele vai ser liberto, não pelas injunções, o driblar-se às leis, ou aquelas circunstâncias que não penalizam. Um cenário muito propício no nosso país, né? Dá-se um jeitinho. Não estou dizendo isso. Eu estou falando da condição de superação e que ele começa a irradiar uma luz que daqui a pouco ele passa a ser referência, lá naquele cenário. Aí alguém diz assim, olha, acabou sua pena, pode ir embora. Mas ele criou tantos vínculos, ele passou a ser uma referência tão bendita, que ele pode chegar na seguinte condição, eu estou livre, mas eu ainda tenho alguma coisa a fazer aqui, dá para arrumar um emprego? Porque eu preciso de um ganha-pão, mas eu gostaria de continuar. Não, sua pena terminou, não tem emprego para você. Aí ele sai do presídio, ele vai caminhar pelo mundo. Aí ele vai começar a perceber que existem muitos que estão livres, entre aspas, mas presos nas algemas psicológicas do caminho.
Aí ele passa a trabalhar para servi-los, oferecer elementos para que cada um desperte a própria consciência. A caminhada para o reino divino é algo de extraordinário. Nós temos N sendas para percorrer e todas nos elevam, nos trazem bem-estar, esperança e amorosidade. Só que nós estamos ainda numa condição de muitas dificuldades, ímpetos que precisam de ser administrados, emoções. Precisamos de dialogar mais consigo mesmo, não é verdade? Estamos numa condição de que para servir bem, nós precisamos começar por nós mesmos. E eu não tenho dúvida que é o que você está fazendo agora. Reunidos estamos para beber da mesma fonte que a mulher de Zebedeu bebia. A fonte que é o Evangelho. E diante desse cenário que prodigaliza curas, toque na nossa visão para enxergarmos, para olharmos mais à frente. Ao mesmo tempo, aquele alimento que nos dá força. Chega um instante que a nossa oração prodigaliza o reconhecimento das nossas imperfeições. E aí a gente suplica ajuda para a superação. Nós vamos trazer para o nosso espaço virtual agora o espírito Albino Teixeira. Ele está nos revisitando, uma vez que ele esteve conosco ontem. Olha que beleza. Muito obrigado, Albino Teixeira. E toda a equipe espiritual. Ao nosso médium Francisco Cândido Xavier, todos reunidos na casa de Allan Kardec e Amélie Boudet. Sob o ponto de vista metafísico ou simbólico, filosófico, como queira. O importante é a mensagem que chega para o nosso coração agora em forma de oração. E eu espero que a mesma seja compartilhada por você, conosco, com os amigos. Albino Teixeira ora dizendo assim: Senhor, dura é a pedra. Entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo. Todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina. No entanto, há um influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também, Senhor, trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Albino Teixeira. Ampliando a oração para o nosso coração, para a dimensão que nos encontramos, replicamos, dizendo: concede-nos, Senhor, por acréscimo da tua misericórdia, a felicidade de permanecer com Jesus, com os bons espíritos,
trabalhando pelo aprimoramento. Mas, Senhor, que sejamos sábios em receber o santo privilégio de servir e fazer dele uma ponte, luz, para conquistarmos o reino de Deus e nos sentirmos em paz. Obrigado, Espíritos amigos, por visitar os lares, abençoar a todos que aqui se encontram e que todos possamos seguir adiante sem perder a conexão com a oração do servo imperfeito em cada momento da nossa trajetória espiritual. E assim, agradeço a sua presença mais uma vez, que possamos estarmos juntos nesse projeto da Casa de Kardec, como amigos, como irmãos. Fique bem, fique conosco, fique em paz. Até a próxima atividade. Gênese no lar, Evangelho no coração. Ave Cristo. Um grande beijo no coração.